O Vitor Laerte mandou aqui. Salve Felipe Moura Brasil. Hoje vejo você como um dos últimos refúgios do conservadorismo no Brasil. Você tem outros autores... falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Você tem outros autores ou intelectuais nacionais para indicar nesse momento em que tantas máscaras caíram? Autores? Eu tenho um monte, né? Manda aí. Ele falou nacionais especificamente? Porque assim, o conservadorismo é uma tradição de pensamento que tem absolutamente nada a ver com o bolsonarismo. Muitas vezes é o seu oposto. Eu escrevi vários artigos, você botar meu nome, Felipe Moura Brasil, bolsonarismo, conservadorismo, você vai encontrar vários artigos a respeito disso, porque eu faço contraste. Então você tem o pai do conservadorismo, que é o Edmund Burke, um pensador nascido na Irlanda, atuante no parlamento britânico, considerado muitas vezes um estadista, e ele teve toda uma atitude intelectual e política ao longo da vida, que depois até viria a ser resgatada por um autor americano chamado Russell Kirk e tal, que tentou sistematizar o pensamento, as obras do Edmund Burke, que são discutidas até hoje. João Pereira Coutinho, por exemplo, um autor português que tem uma coluna no Jornal Brasileiro, escreveu o livro A Virtude da Consistência, sobre o Edmund Burke, mostrando a coerência dele, né? A gente está falando aqui, no fundo, sobre coerência. Eu mantenho a minha e muita gente aí que apontava o crime no governo adversário não aponta agora, não mantém. E ele defende justamente a coerência do Edmund Burke em diversas circunstâncias que foram as maiores lutas dele contra o espírito revolucionário na Revolução Francesa, a questão envolvendo a independência americana, o abuso da coroa britânica em relação aos impostos cobrados na colônia, a questão da Índia, que mobilizou muito o Edmund Burke e outro. Enfim, então você teve aí uma figura de uma grandeza intelectual e moral extraordinária, que teve o seu pensamento resgatado por um outro autor e acabou criando toda uma tradição na qual vieram vários autores, como Roger Scruton, que o Eduardo Bolsonaro considera sua referência intelectual, mas não sabe citar o nome de um livro. Deu uma entrevista na Piauí, ele só sabia citar um vídeo do YouTube e tal. Quando alguém Michael pauta Oakeshott, o cara, né? Que eu tenho certa dificuldade de pronunciar. Aqui no Brasil apareceu o pensamento conservador na obra de Joaquim Nabuco, mais influente dos abolicionistas. Eu recomendo demais o livro Minha Formação dele, Um Estadista no Império, os diários dele, que foram muito bem organizados. Você tem José Oswaldo de Meira Pena, tanta gente aí com uma qualidade extraordinária, e hoje você tem um movimento político que usa esse nome para se enobrecer, para não confessar que é somente bolsonarista, que se trata ali de um culto à personalidade do líder, de quem se cobra, das pessoas, né, das massas, se cobra uma fidelidade irrestrita a ele. Isso não tem nada a ver com o temperamento conservador, né, que é uma expressão usada pelo Roger Scruton. Aí você tem a disposição conservadora, que é mais usada pelo Oakeshott. Você tem várias expressões aí dentro dessa tradição, que no fundo é uma predisposição contrária, né, de ceticismo em relação a qualquer tentativa de impor um novo regime por meio de um sistema abstrato, quer dizer, a partir de um projeto ideológico que prometa um futuro redentor, como é o caso dos revolucionários, um futuro utópico, né? Ou o resgate de um passado idealizado, que é o caso dos reacionários. Então, o conservador não é nem o revolucionário que, olha, vamos chegar àquele futuro lindo e maravilhoso com a justiça social e tal. Eu sei o caminho. Eu sei o caminho, exatamente. Ou nem o reacionário que quer resgatar aquele passado idealizado. Aqui no Brasil você tem aqueles que querem resgatar o regime militar idealizado. Era a minha época. Exatamente. É um idealismo que é falso. Ele falseia o passado para resgatar aqui. Uma nostalgia. Exatamente. Aquilo que não aconteceu daquela maneira como ele conta, né? Mas em ambos esses casos, você tem pessoas, aí para usar uma expressão que você até usou já nessa conversa, para as quais os fins justificam os meios. Então, em nome daquele futuro utópico ou daquele passado idealizado, idílico, toda atrocidade passa a ser aceita. Toda mudança de princípio, de valor, né? Tinha até uma piada do comediante americano Groucho Marx, que tem nada a ver com Karl Marx. Eu tenho alguns princípios, mas se você quiser eu tenho outros. Essa turma é assim. Então, o conservadorismo não é nada disso. Você tem ali uma predisposição contrária a essas abstrações, você tem um ceticismo, você tem a virtude primária da prudência, como apontava o Edmund Burke, que era enfatizado pelo Russell Kirk.
você tenta coibir as revoluções. Aí tem uma série de premissas também, de você ser contrário à crueldade, à injustiça, com base... Aí tem certas discussões na lei natural, dizia Burke, o Oakeshott vai dizer uma outra coisa. Mas tem toda uma tradição de pensamento que vale a pena ser estudada, que esses bolsonaristas não entendem nada e desvirtuam. É muito porque a obra do Burke, a obra burkeana, né, como a gente diz aqui, aportuguesando, ela teve uma influência muito grande nos Estados Unidos, na formação intelectual e política mesmo do próprio país como um todo, em boa parte no Partido Republicano. E aí, por ter tido essa influência, até a palavra lá, conservative, etc., ela acabou por servir para expressar as pessoas ligadas, apontar as pessoas ligadas ao Partido Republicano. E aí o Partido Republicano, como é um partido político, começa a ter determinadas bandeiras. E aí começa a ter uma determinada cartilha, posicionamentos sobre costumes, drogas, abortos, armas, não sei o que e tal. Você tem toda uma posição a respeito dessas coisas. E aí, por extensão, começa a chamar de conservador aquele que tem uma determinada posição sobre cada um desses temas sensíveis do debate público que dividem direita e esquerda, tamanho do Estado e tal, não sei o quê. Aí você vai desvirtuando todo o termo, todo o conceito, toda a tradição, que é muito mais complexa, abrangente e profunda do que isso. E aí você usa aqui no Brasil, nós somos os conservadores, nós defendemos Deus, pátria, família, somos contra droga, aborto, não sei o quê, esses são os conservadores. O conservador, então, é aquele que defende uma série de posições, você dá um tique e tal, sem qualquer princípio geral, sem qualquer valor. Ele acaba se assemelhando ao reacionário, de certa forma, né? Nesse sentido. Não, aqui no Brasil, sim. Quer dizer, esses que se auto-intitulam conservadores, mas são defensores do bolsonarismo, buscam resgatar o regime militar ou qualquer coisa que seja parecida com isso, eles são reacionários, e eu chamo de reacionários. E não no sentido até... porque esses conceitos são importantes de serem da gente distinguir, né? Então, o Nelson Rodrigues, por exemplo, ele era um conservador que era injustamente chamado de reacionário. E aí ele, com toda a perspicácia dele, usando o peso dos ataques contra aqueles que estavam perpetrando os ataques, ele saiu com uma tirada em que ele distorce o conceito da palavra. Ele fala assim, sou reacionário sim, reajo contra tudo que não presta. Só que esse não é o sentido da palavra reacionário. Reagir contra tudo que não presta é uma coisa boa, tá? Mas o reacionário, no significado do conceito político, da tradição bibliográfica e tal, não é uma coisa boa. É aquela pessoa que... reage ao progresso. Para quem os fins justificam os meios. Às vezes isso, né? E você vai encontrar até umas discussões sobre o conservadorismo junto com o progressismo. Até o Russell Kirk, ele vai dizer... o Edmund Burke era conservador e tal, mas era progressista também ao mesmo tempo. Porque você tem uma... Agora, se eu disser isso hoje, parece uma loucura, né? Porque o progressista já é associado à esquerda, militante e tal. Sim, não é isso. Está falando do progresso mesmo. Porque... Por isso que esses títulos são horríveis. Exatamente. Eles só empurrecem a discussão das coisas. Pois por quê? Porque se fica com uma impressão caricata e falseada, e a caricatura mais tradicional do conservador é o reacionário, né? De que o conservador não quer mudar nada. E isso é uma mentira. O conservador ele é capaz de mudar, de reformar, mas com prudência, que é a virtude primária do conservador, e respeitando toda a experiência humana acumulada. Respeitando as instituições que muitas vezes precisam ser preservadas, evidentemente quando elas são positivas, mesmo que eventualmente estejam contaminadas. É aquela velha história, obviamente, você tinha ali uma tradição britânica de instituições e tal. É não jogar o bebê junto com a água da banheira. Joga a água da banheira. Tem que trocar a água da banheira? Tem que trocar. Mas não joga tudo que a gente conquistou. Não joga todo o bebê. Perfeito. Não joga toda a construção humanitária ali. Ele tá com um grande repertório de analogias e metáforas, né? Uma coisa quando ele extraordinária. bebe, cara, dá mais uma garrafa aí pra mim. Que tá dando quer aqui um golinho? Eu tô aqui com a minha água não tá dando isso tudo. Né? Mas que eu tava falando, então... Os conservadores de verdade, eles estudam a tradição e, às vezes, você tem uma identificação até por você já ter certas predisposições, você já ser um cara desconfiado, você já ter uma certa prudência na hora de mudar. Eu já fiz até, de uma maneira lúdica, muitas aplicações a outras esferas da vida, porque, aliás, isso é defendido pelos conservadores. Isso não é uma coisa da política. Conservadorismo é uma coisa da vida, esse ceticismo, essa prudência... e uma série de outros elementos que aparecem na história. Mas, por exemplo,
Tem um historiador britânico, agora Robert Conquest, eu confundo alguns Roberts, mas que ele diz uma frase ótima, quem quiser pesquisar, eu corrigi aí no chat, que volta e meia eu confundo o nome, que é: todo mundo é conservador nos assuntos que conhece. Que é uma frase provocadora, extraordinária, né? E eu gosto muito de samba, né? Falo de samba no nosso jornal matinal, Jornal Band News Rio, que eu faço no Rio de Janeiro. E no samba, você tem vários períodos de reforma do samba, às vezes chega alguém com um espírito mais revolucionário e tal, e se você for vir aqueles sambistas de raiz, como eles reagem, eles têm um espírito conservador, no sentido de reverenciar, exaltar os mestres, os cânones ali da tradição, não deixar ser esquecido, resgatar aquela obra. Você chegou e tal, absorve o legado e vai construindo a sua singularidade, a sua identificação, o seu jeito peculiar de fazer o samba. Agora não chega querendo atropelar todo mundo, você é o bambambam que revolucionou o negócio. Pera lá, o pessoal vai te botar pro canto, vai te dar um chega pra lá. Isso rendeu até música, por exemplo, tem a música Moleque Atrevido, foi feita pelo Jorge Aragão para o Exalta Samba. Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Como é que é? Que ele fala: respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém, enfrentando no peito um certo preconceito e muito desdém. Hoje em dia é fácil dizer, essa música é nossa raiz, está chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz. Por isso, vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. É a música. Quer dizer, isso tem um conservadorismo aí presente. Assim como você tem, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar, e fala do anel que você passa pra pessoa. Então, assim, tem um espírito de preservação que eu cresci vendo roda de samba, vendo shows, Zeca Pagodinho, toda essa... Zeca, cara, ele reverencia o tempo todo os mestres da velha guarda da Portela, ele diz o nome dos compositores e tal. Então, você tem ali uma maneira singular que vai sendo desenvolvida, uma reforma, mas absorvendo o legado, usando aquele legado a seu favor. E isso está dentro do espírito conservador, né? E se você for pensar nos assuntos que cada um domina, mesmo que sejam ativistas de esquerda, mesmo que tenham posições, quaisquer que sejam, e cada um pode fazer aí a sua listinha de posições, né? Porque isso não define exatamente as pessoas, nos assuntos que conhece, muitas vezes elas são conservadoras. Peraí. Calma aí. Calma lá. Eu gosto bastante de Harry Potter, que é um exemplo bem esdrúxulo. Mas se, você vai fazer uma série de Harry Potter, você tem que respeitar o livro. Não pode fugir do universo que a autora criou. Tá vendo? Você vai criar um outro negócio, tem que estar... Porque senão não é Harry Potter, porra. Senão é outra coisa. Exato. Exatamente. Então, não queira usar o nome, né, de toda uma tradição para fazer um negócio diferente e fazer, você que reinventou o negócio. Mas eu acho que todo mundo é conservador nesse sentido, porque... Não, pois é, por isso que a frase é boa, né? Quem que não respeita o passado, as conquistas do passado, as coisas que no passado foram... Porque, a gente total respeita. Se for para pensar, onde a gente está filmando as coisas, não são conquistas do passado, essa tecnologia? A gente conservou o conhecimento tecnológico e científico. Por que tá indo, o Igor tá com aquela cara assim, o médico mandou concordar. Caralho, essa foi foda. Caralho. Não, é que, quando você dá a defesa sobre o conservadorismo... A gente tá falando muito de política, né? Eu tentei trazer o tema mais pra cá, ele foi mais ainda, vambora. É que quando você fala de conservadorismo, eu acho muito foda. É óbvio que a gente não pode jogar fora tudo que a gente conquistou. Claro. A humanidade aprendeu lições e elas estão documentadas. Você ignorar essas lições Esse aqui é o episódio do Flow em que Monark se descobre um conservador, senhoras e senhores. Mas é que, se o conceito de ser conservador é aproveitar o passado, todo mundo é conservador. Quem não é burro. Obviamente não é só isso, tem vários outros elementos aí, alguns eu apontei, outros podem conferir em maiores detalhes nos meus artigos. Não dá pra gente contar toda a história, mas tem vários autores aí que eu citei, já que a pergunta pedir ali dicas também. Tem vários outros aí que eu vou lembrar ao longo dessa conversa, nos próximos dias. Qualquer coisa eu divulgo aí depois.